Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas médias, curtas e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo também. Uma ótima manhã para você que nos ouve pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 15 de setembro de 2017. Uma ótima manhã também para você sintonizado na frequência de qualidade da nossa RBC FM 90,1 para toda a Grande Goiânia. Começa agora Conexão Ambiental. Muito bem, nunca na história desse Brasil e também do nosso planeta ficou tão claro que somente o conhecimento, a ciência e a pesquisa serão capazes de apontar soluções para os problemas ambientais e sociais que enfrentamos. E não parece que nos faltam centros de pesquisas, universidades e instituições com essa capacidade. Provavelmente, o problema que enfrentamos é de gestão, de interesse, de prioridades por parte de quem elegemos para nos ajudar a encontrar esses caminhos. Conhecimento, caminho para a sustentabilidade é o tema da nossa conversa de hoje. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Aqui na sua RBC, na sua Rádio Brasil Central e também pela RBC FM para toda a Grande Goiânia. Uma ótima manhã para você, viu? Olha só, no programa de hoje, conhecimento, caminho para a sustentabilidade. Os nossos telefones, você já sabe, 62-3282-8780. O nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com. O nosso WhatsApp, 62999770482. Nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental. Comunique-se conosco, participe. Muito bem, para o nosso bate-papo de hoje, convidamos aqui professor Benjamin Pereira Vilela, graduado e doutor em Geografia, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Tem experiência na área de Geografia com ênfase na própria Geografia, Educação Ambiental, Transdisciplinaridade, Geografia Humana, Meio Ambiente e Ecologia Profunda. Bom dia, professor Benjamin, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson, tudo bem? Beleza. Bom dia, Goiânia, Goiás, Brasil. É um prazer estar aqui para ter a oportunidade de dialogar sobre uma temática que tem deixado a gente bastante aflitos, né? Perplexos, né, Benjamin? Perplexos, que é a questão ambiental, né? Hoje nós vivemos uma crise paradigmática em que os problemas ambientais têm afligido de maneira muito intensa e profunda os sujeitos dos 4 cantos desse país e em outras partes do mundo também. E o mais interessante, Benjamin, a gente sai de uma COP21, né, com perspectivas que até então não se tinha alcançado, principalmente com a participação dos países mais ricos, mais desenvolvidos tecnicamente, né, e mais poluentes, e de repente um retrocesso assim gigantesco, né? Sim, a gente vê que desde os primórdios da implementação do sistema capitalista enquanto modo de produção, o lucro sempre vem em primeiro lugar. Não se pensa na sustentabilidade, né? Eu me lembro
bem da situação do pau-brasil aqui no Brasil. A exploração dessa espécie, ela foi feita de maneira tão intensa que hoje não se encontra quase nada. E desde aquela época, o processo de exploração dos recursos naturais, eles têm sido feitos de maneira predatória, né? Assim, desde a invasão, né, não foi um descobrimento, desde que aqui chegaram, os colonizadores transmitiram esse método, né, aliás, o método não, o pensamento, né, de exploração, e isso não mudou em 500 anos. De modo algum. Aliás, em qualquer canto deste planeta, continua a mesma, né? Veja aí a África, né? Sempre foi assim, e até hoje também continua a mesma coisa, e gerando um tributo muito pesado em termos sociais, em termos de humanidade também, né? Vale ressaltar, alguns países assim africanos têm uma condição social, humana e econômica deploráveis, né? Mas, professor Benjamin, e esse conhecimento garante um futuro, o conhecimento de maneira geral, ele por si só garante um futuro melhor para o planeta? Emerson, eu venho aqui na condição de professor, né? E essa condição, ela não é gratuita e ela não é aleatória. É uma condição que escolhi. Sou professor por gostar do ensino e do conhecimento. Também sou pesquisador por gostar do ensino e do conhecimento. Eu vejo que talvez seja o único caminho para sairmos dessa situação, é conhecermos. Então, nesse sentido, eu avalio que o conhecimento seja a grande ferramenta. E o conhecimento, ele está na ordem do dia. Hoje a organização, a ONU, a Organização das Nações Unidas, as diversas agências espalhadas pelo Brasil, as instituições de pesquisa e de ensino têm demonstrado isso, essa preocupação. E apontado para o fato de que nós só conseguiremos avançar a partir do momento que a gente conhecer. Se nós não conhecermos, dificilmente a gente vai conseguir avançar. Só que aí tem um problema. Qual é o problema? O ambiente hoje está degradado e a gente tem todo dia tem provocado mais impactos ambientais em decorrência justamente do conhecimento também, que é feito de maneira, que é aplicado de um modo predatório, não sustentável, não primando pela continuidade dos ambientes, etc. Então, por si só, ele não garante um futuro equilibrado, sustentável do planeta. Não, né? garante. Benjamin, a gente sabe aí, mais ou menos, né? É sabido que aproximadamente aí 80% da produção científica, né, do Brasil, do nosso país, vem das instituições federais de pesquisa e ensino. Mas no aprofundamento aí da atual crise, como é que está a ciência brasileira? Emerson, a gente vive uma situação grave, né? Essa situação, ela se dá por diversos fatores. Eu acho que um primeiro aspecto que nós devemos considerar é que o Brasil, desde os primórdios aí, e mesmo antes dessa crise, não teve a preocupação e a seriedade de lidar com a ciência da maneira adequada. Esse é o primeiro aspecto, né? Eu fui aluno de graduação lá na Universidade Federal. Eu tinha alguns professores que hoje moram fora do Brasil e esses professores, eles diziam uma coisa que é muito verdadeira. Hoje
para você fazer ciência no Brasil, ou você está em alguns institutos de pesquisa, alguns estaduais e a grande maioria federais, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, como a Fundação Oswaldo Cruz, como a Embrapa, que é a empresa brasileira, etc. Ou então você está nas universidades. Né? E o maior problema que parte dos cientistas enfrentam é a falta de recurso para se investir nas pesquisas. Quem está nessas instituições, nesses órgãos, às vezes encontram-se numa condição mais privilegiada. Mas quem está nas universidades sofre muito, né? E sofre por motivos bem simples. Primeiro, o servidor, o profissional, ele é contratado para o ensino e, consequentemente, ele desenvolve a pesquisa. Sim. Então, invariavelmente, você tem um pesquisador de alto nível que estuda engenharia genética, melhoramento de plantas, ou ecologia e sustentabilidade, etc. Mas esse cara, ele tem que dar aula, ele tem que fazer extensão, ele tem que orientar no mestrado, ele tem que orientar no doutorado, ele tem que ministrar a disciplina. Tá? Eu acho que esse é o primeiro aspecto. Segundo, enquanto isso é uma carga muito grande para o professor que está nessa posição, nessa situação. Não é diferente, por exemplo, o professor que está lá no ensino médio, no ensino fundamental, que tem uma carga também, assim, que a gente sabe que historicamente a escola, ao professor, se joga uma carga imensa em cima das costas. E a gente sempre ouve isso por parte dos professores. Eu tenho muitos professores amigos, né? E aí a gente sempre ouve falar eternamente, até porque, enfim, na mídia, de um modo geral, o professor que faz tudo tem uma carga grande de trabalho, e ainda assim é o psicólogo, é o amigo, é o tudo dentro da escola. Sim, né? e esse é um problema, tanto nas universidades federais, nos institutos federais e nas universidades estaduais também, né? Como a São Paulo. São Paulo tem duas importantes universidades, aliás, 3 importantes universidades, que uma é municipal e 2 estaduais, que trabalham com pesquisa. As federais, no Brasil todo, os institutos federais. Quem faz pesquisa é carregado de trabalho que muitas vezes inviabiliza o desenvolvimento dos projetos que eles estão que estão na eira da lead deles. E isso é muito simples de ser explicado. Por exemplo, eu sou professor do Instituto Federal de Goiás. Nós temos pesquisadores de alto calibre que estão desenvolvendo projetos importantes ligados à automação, à inteligência artificial, à produção sustentável, etc. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho colegas próximos da gente que têm que têm dificuldade, que enfrentam dificuldades. Por quê? Ele é professor, ele tem que ministrar uma quantidade mínima de aulas. Ele está desenvolvendo um projeto de pesquisa que requer que ele faça viagens internacionais, que ele se ausente do campus. Do país, né? Do país. Mas ele tem uma turma que ele conduz, que ele ministra aulas. Sim. E aí ele já começa a ter o problema. Então eu acho que esse é um primeiro aspecto que recai sobre as costas aí do pesquisador, dentro do que você me colocou. E isso interfere na qualidade e na produtividade dele como cientista, como pesquisador? Sim, interfere de maneira muito significativa, né? O pesquisador, ele vai ter que dedicar uma boa parte do seu tempo
corrigindo trabalhos, elaborando provas, preparando suas aulas, organizando seminários e atividades inerentes a aulas de graduação, aulas em cursos técnicos, aulas em cursos de pós-graduação, etc. Aí vem o outro aspecto. Sim. Esse outro aspecto sempre foi relegado no Brasil. Teve um período que perpassou aí de 2000 até 2012, 2013, que a gente teve uma bonança, vamos dizer assim, que era a disponibilidade de recursos para aquisição de equipamentos e investimentos na pesquisa básica e aplicada no Brasil. Não era uma quantidade de recursos suficiente, mas estimulou de maneira bem intensa os pesquisadores no Brasil, né? Então, essa é uma situação que hoje, com a crise, ela está bem comprometida, né? Os cortes na educação e na pesquisa foram muito significativos, muito grandes, né? De 2013, 2014 para cá. O término de alguns projetos, como aquele projeto que os alunos iam fazer... O Ciências Sem Fronteira. Ciências Sem Fronteira, né? Foi uma regressão muito, assim, sem... Eu não sei como mensurar o prejuízo disso, né? Mas a gente sabe que vai faltar... Aliás, isso tudo promove um fenômeno que, vez ou outra, a gente ouve, mas no momento de crise fica bem claro, que é a fuga de cérebros do Brasil. Sim, e aí eu quero conversar um pouco sobre isso, mas tem um outro aspecto que é relevante também. Sim. Né? Por exemplo, você tocou no corte das bolsas do Ciências Sem Fronteiras. E a gente tem outro problema. Hoje, o estudante de graduação, etc., sobretudo aquele de classes médias, baixas, ele tem muita dificuldade de fazer cursos, em especial aqueles cursos diurnos. O governo federal tinha projetos significativos de bolsas permanências que foram cortadas em mais de 70%. Então, isso cria um grande comprometimento. Uma outra modalidade de bolsa, que aí tem a ver com a pesquisa e com a ciência, que são as bolsas de iniciação científica para o ensino médio e para a graduação, que também sofreram cortes muito significativos. Hoje, no Instituto Federal, em 2015, a gente tinha lá 300 bolsas para iniciação científica no ensino médio. Olha só. Hoje, caiu quase que pela metade. Ou seja, aquele estudante que está lá e tem a bolsa como suporte, ele permanece na instituição, estudando, pesquisando, gerando conhecimento. E ele não precisa recorrer a um emprego externo, que aí só complica a vida dele também como estudante, porque afinal de contas tem que colocar arroz e feijão na mesa, né? Inclusive, nessa minha fala, eu estou relacionando uma coisa com a outra. E aí, entra num aspecto que eu gostaria de ressaltar dentro do que você colocou, que é o seguinte: essa condição de pesquisador no Brasil, como ela é muito complexa e complicada, muitas vezes o pesquisador, ele utiliza como apoio para o desenvolvimento das suas pesquisas os seus orientandos de mestrado, de doutorado, etc. Então, e esse estudante também, ele necessita de bolsa para sobreviver fazendo as pesquisas. E essas bolsas também foram cortadas. Então, o que dificulta ainda mais o trabalho do pesquisador de alto nível. E aí, daqui a pouco, a gente vai entrar na questão da fuga, né? E a fuga, ela vai... A fuga, ela vai se dar principalmente por essas limitações. Por esse contexto todinho de carências que só vão aumentando e chega no nível que realmente
O cara tem que trabalhar, tem prazer pelo que faz, mas quando o prazer é cortado aqui, vai fazer lá fora, porque de repente até recebe um convite para isso, né? Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua com esse bate-papo aqui com o professor Benjamin. Conexão Ambiental. Muito bem, voltamos com o nosso Conexão Ambiental para todo o Goiás, para todo o Brasil. E antes da gente voltar aqui ao nosso bate-papo, olha só, vamos aos eventos que acontecem amanhã, no sábado e também no domingo aqui em Goiânia. No domingo, dia 17, olha só, acontece, sabe aquele local onde a gente é bem-vindo e tem tudo para todo mundo? Pois é na GoVegan. O objetivo, que é a feira criativa e gastronômica, o objetivo do GoVegan é divulgar o veganismo e mostrar que ele se estende além do prato. O GoVegan é um espaço para compartilhar ideias e consumo sustentável de pequenos empreendedores, pequenos produtores e revendedores. Tudo é livre de exploração e crueldade animal. Venha comer, conviver e aprender com oficinas e palestras na GoVegan, viver em harmonia com o planeta. O GoVegan acontece no próximo domingo, a partir das 16 horas da tarde, lá na Vila Cultural Cora Coralina, entrada gratuita. A Vila Cultural Cora Coralina é ali, gente, na Rua 3, atrás do Teatro Goiânia. Mais detalhes, mais informações, você confere lá no Facebook do GoVegan, Feira Criativa e Gastronômica, e também no site www.goveganfeira.com.br. E acontece no sábado o Mercado das Coisas, uma feira diferente. O Mercado das Coisas tem roupas, acessórios, alimentação, arte, livro, tudo vendido por quem fabrica, não tem atravessador. São microempreendedores, gente daqui. O Mercado das Coisas acontece lá na Vila Cultural amanhã, sábado, Vila Cultural Cora Coralina, lá na Rua 3, atrás do Teatro Goiânia. Na programação, tenda de meditação gratuita, essa é gratuita. Vai ter também corte de cabelo, não é gratuito, grupo de dança, oficina de malabares para crianças, enfim, participe. Mercado das Coisas. E acontece no domingo o CSA. Olha só, gente, o que é o CSA? É a comunidade que sustenta a agricultura, né? Como é que funciona? Você que gosta de produtos sem agrotóxicos, produtos orgânicos e que ainda possam promover a recuperação ambiental e o ganho social, então você vai gostar do CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura. O objetivo do CSA, né, primeiro, é a entrega de uma cesta semanal de hortaliças, raízes e frutas. Você se associa por meio de uma mensalidade. O CSA é um modelo de aproximação entre o consumidor e o produtor, buscando estabelecer dentro de uma relação aí social e ambiental a produção de alimentos saudáveis. Acontece no domingo, no próximo domingo, às 17 horas, lá no Espaço Vila Verde Gastronomia, lá na Avenida T5, número 1601, lá no setor Serrinha. Mais informações você consegue com Pablo Regino, anota aí, 984422883. Novamente, 984422883. CSA, comunidade que sustenta a agricultura. Muito bem, conversamos aqui no nosso bate-papo de hoje sobre o conhecimento, o caminho para a sustentabilidade. O nosso convidado, Benjamin Pereira Vilela, graduado e doutor em Geografia, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Professor Benjamin, estávamos falando aí sobre, né, a condição de trabalho do pesquisador, né, tanto professor como aluno, né, que o aluno, você bem lembrou aí também, na formação ele também pode passar por esse processo pela pesquisa, né, de forma mais direta. E aí nós, me vê uma coisa assim, nos últimos 10 anos, talvez nos últimos 20 anos, o que era conhecido como escola técnica no Brasil, né, uma instituição secular, inclusive, deu um salto muito grande
né, nos últimos 20 anos, e se espalhou mais pelo país, inclusive aqui em Goiás, né, nós temos diversos, nem sei de cabeça quantos IFs existem, né, instituições federais. E me diz uma coisa, dentro do que a gente está falando aqui, dentro da área da pesquisa ambiental, diretamente ligada com o meio ambiente, o que os IFs oferecem para a formação do estudante? Acho que o primeiro esclarecimento, né, é importante a gente ressaltar um pouco da história da educação profissional e tecnológica no Brasil. Né? Os institutos federais hoje e os centros federais de educação tecnológica existentes hoje no Brasil, eles são resultados de um projeto muito antigo, né? Hoje o que é o IFG, o embrião dessa instituição, tem mais de 100 anos era a Escola de Artífices e Aprendizes criadas na cidade de Goiás no ano de 1901. E depois virou a Escola Técnica de Goiânia, depois Escola Técnica Federal de Goiás, depois Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás, e hoje é esse formato que a gente conhece, que é o Instituto Federal de Goiás, e a gente tem 2 institutos aqui em Goiás, o Instituto Federal Goiano e o Instituto Federal de Goiás. São instituições que, pela sua lei de criação, que é a Lei 11.892 de 2008, essa lei ela estabelece frentes de atuação que amplia o escopo das escolas técnicas, né? E diferencia também os institutos das universidades. Então, hoje, dentro dos objetivos dos institutos federais, atuar na educação profissional técnica com 50% das suas vagas, preferencialmente na modalidade integrada com o ensino médio, ter 20% de licenciatura nas áreas técnicas e tecnológicas, área de matemática, química, física, etc. E os outros atuar na educação de jovens e adultos, atuar na formação inicial e continuada e no ensino superior e na pós-graduação. O ensino superior, preferencialmente, na modalidade tecnológica. Então, esse é o instituto, é a realidade dos institutos federais. Né? O IF goiano, eu não tenho aqui o número correto da quantidade de campos. O IFG são 14 campos no estado de Goiás. Né? E veio preencher, o professor Benjamin, me corrija se eu estiver errado, uma lacuna que a gente vê, por exemplo, em outros países. Eu vou citar aqui os Estados Unidos, até por ter lido um pouco sobre isso, mas, por exemplo, assim, é onde o ensino técnico sempre teve uma importância, né, em termos de política pública, de educação muito grande, e isso sempre foi uma falha, um calcanhar da educação brasileira de uma forma geral, né? Você ter a ampliação desses cursos, dessas instituições preocupadas no ensino técnico, profissionalizante, com a qualidade que hoje tem. Sim, e aí, dentro do que a gente está colocando, né, os institutos federais é um projeto muito interessante, que a gente está aprendendo a lidar, né, trabalha na perspectiva dos eixos científicos e tecnológicos, que é a atuação verticalizada, né? Você tem cursos num determinado eixo científico-tecnológico, no ensino técnico, integrado ao ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Então, eu acho que os institutos, eles também têm como meta a atuação na formação inicial e continuada. E aí, dentro do que você me perguntou, né, os institutos federais têm tido uma preocupação muito grande com a questão ambiental. O IFG, em especial, tem atuado de maneira muito incisiva. O Campus Goiânia,
eu sou do campus Senador Canedo, né? Mas eu tenho um conhecimento dos outros campos, né? O campus Goiânia tem hoje um curso técnico integrado ao nível médio de controle ambiental, que é um curso na área ambiental. Ele tem um curso de engenharia ambiental, né? Já no nível de engenharia. De engenharia, graduação normal. Como eu te falei, a gente também atua na graduação. A gente tem um mestrado em produção sustentável no campus Goiânia, né? Então, ou seja, só o campus Goiânia tem 3 cursos ligados diretamente à área ambiental. A gente tem um curso de química que tem um grupo de pesquisadores que atua de maneira muito forte na área ambiental. Existem algumas licenciaturas em alguns campos, como Anápolis, inclusive nos próximos dias vai ter um encontro de química de Anápolis, que o tema é educação e sustentabilidade. Ah, que legal. Né? A gente tem curso de biologia, tem curso técnico em controle ambiental, técnico em meio ambiente no campus Águas Lindas. Então, o Instituto Federal ele tem esses cursos regulares, ou técnico ou de graduação na área ambiental, e também tem atuado de maneira muito forte e incisiva na formação inicial e continuada, que são o que a gente chama de cursos FIC, né? E tem atuado com a oferta de diversos cursos na área ambiental. Hoje, no campus Senador Canedo, nós estamos ofertando um curso de auxiliar de fiscalização ambiental, que é um curso muito interessante, e a formação inicial continuada é uma modalidade que não eleva a escolaridade, mas ao mesmo tempo ela possibilita alguém que não tenha o conhecimento acerca de uma determinada área, como por exemplo a área ambiental, ela possibilita a inserção desse sujeito nessa área, como também ele possibilita que profissionais que estejam atuando nas diversas áreas, seja ele engenheiro ou auxiliar de serviços gerais, empregados de shopping, empresas de construção, etc., que ele venha e faça um curso rápido. Normalmente esses cursos FIX, né, ou de formação inicial e continuada, eles têm em torno de 160 horas, dura aproximadamente um semestre, a metade de um ano. Então, tem uma boa procura, professor? Sim, no nosso campus nós ofertamos esse curso agora. A gente teve uma relação de vaga de aproximadamente 8 candidatos por vaga. Olha só. Né? Então é uma boa procura. Uma boa procura. A gente já ofertou no nosso campus um curso de educação ambiental também, que teve uma procura muito interessante. A gente já ofertou um curso de conservação de recursos hídricos, que também teve uma procura muito interessante. Agora o campus Cidade de Goiás, onde tem um campus do IFG, ofertou um curso em agroecologia, que teve uma procura muito intensa, muito forte, inclusive pessoas que moram em Goiânia, Anápolis, que procuraram o curso, né? É mesmo, nossa. Então, e esses que cursos, bom, hein? É muito interessante legal, isso. Só para complementar, esse curso de auxiliar de fiscalização ambiental que eu estou comentando com você, eu tenho alunos de Cesarina, que sai de Cesarina, vem para Senador Canedo para fazer o curso à noite e volta. Tem aluno de Caldazinha, tem aluno de Bonfinópolis, de Goiânia e de Senador Canedo. Ou seja, há uma procura muito significativa. E olha, a gente ofertou o curso. Esse curso é conduzido por mim, pelo professor Rodrigo Magalhães Pereira, pela a professora Luíla, pelo professor De Ângeles, lá do nosso campus Senador Canedo.
É uma coisa que deixou a gente bem intrigado, né? Que a gente oferta o curso possibilitando esse conhecimento, esse acesso ao conhecimento na área ambiental. Então ele era para quem tivesse concluído a 8ª série já podia se inscrever no curso. Nós tivemos a grata surpresa de ter pessoas com graduação e até pós-graduação fazendo o curso. Fazendo o curso, que legal, que bom, né? Isso é muito bom. O que demonstra o interesse das pessoas em adquirir conhecimentos em uma área que está na ordem do dia, né? Hoje a gente vive uma crise hídrica, né? Um problema em relação ao aquecimento global, a intensificação do processo de espécies em extinção. Então a gente tem uma série de problemas que faz com que as pessoas tenham interesse em procurar o curso, né? E engraçado, igual esse curso que a gente está ofertando lá em Senador Canedo, a gente tem servidores de agências ambientais, né? Agências municipais de meio ambiente, tanto Senador Canedo, próprias prefeituras das também, prefeituras, né? etc. Da região metropolitana. Isso é bom, né? Porque, por exemplo, atualmente estamos debatendo aí a formação desse grupo gestor para a região metropolitana de Goiânia, né? Os 21 municípios, né? Um passo muito bom, muito importante, e precisa de quê? De profissionais capacitados, com mais conhecimento, porque gerir uma região metropolitana não é brincadeira. Os problemas são de todos, são múltiplos. O problema que tem em Goiânia tem em Senador Canedo, né, em menores proporções, mas talvez assim, o que é gerado em Goiânia, por ter mais de 1.300.000 habitantes, quando vai para Senador Canedo o impacto é muito grande. Eu falo, por exemplo, de um derramamento de petróleo de piche que teve, não me lembro em qual curso hídrico que teve aqui, e que logo, assim, em algumas horas chegou a Senador Canedo, e foi um Deus nos acuda, porque, por exemplo, Goiânia me parece que tinha um setor de emergência para cuidar disso, mas Senador Canedo não tinha, parece, né? Então, aí teve que levar para lá também, porque o problema foi gerado aqui. E aí você cita o problema hídrico que nós estamos vivendo. Era um problema lá de São Paulo, mas que chegou aqui? Não, já estava aqui. Já estava aqui, né? A gente só não percebia, algumas pessoas percebiam, quem é da área, enfim, ambiental percebia, alguns jornais, algumas TVs e rádios falavam um pouco, etc., mas agora está todo mundo falando. Agora está bem intenso a questão, né? Eu acho que você tocou num ponto, Emerson, que eu acho que é uma grande preocupação. Principalmente, hoje o mundo, né, geograficamente, a gente tem passado por uma situação que é o processo de metropolização, que é a megalopolização, né? É o aglomerado de cidades e municípios que vão se conurbando, vão juntando uns com os outros, né? Eu estou usando o termo aqui, conurbar, às vezes o ouvinte está lá. Mas a gente fala de vez em quando esse termo aqui, né? Conurbar, que é justamente quando os municípios se colam. Quando a gente fala isso, quem é de Trindade sabe quem é de Aparecida de Goiânia sabe, quem é de Inhumas, enfim, sabe muito bem o que acontece. Isso que os municípios vão se juntando, né? Então isso gera um problema que nós que atuamos na área ambiental, a gente sempre debate isso, né? Que os problemas ambientais, eles têm que ser tratados de forma integrada e de maneira sustentável, de modo a harmonizar os processos, né? Inclusive, um debate que se faz é que, normalmente, a gestão, ela se preocupa com o limite do território, mas o problema ambiental às vezes ele está no âmbito da bacia, né? Exato. Eu não estou me furtando de responder o que você perguntou, só estou complementando, né? Mas vamos fazer assim, vamos fazer um breve intervalo, você responde isso no próximo bloco? Tranquilo. Ok? A gente já volta. Conexão Ambiental. Programa Conexão Ambiental, no seu terceiro e último bloco aqui,
Hoje, conversando com o professor Benjamin Pereira, lá do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Senador Canedo. Campus Senador Canedo, né? A gente está conversando aqui hoje sobre conhecimento, caminho para a sustentabilidade. Falávamos aqui sobre esse projeto, né, o professor Benjamin, da formação desse grupo gestor da região metropolitana de Goiânia. E, inclusive, no bloco anterior eu estava falando da questão, né, que o ideal para a gestão ambiental e para um melhor equilíbrio dos sistemas, que a gestão ela fosse feita por bacia hidrográfica. Mas, infelizmente, né, os nossos políticos não pensam assim, né? Os municípios são divididos por territórios, que muitas vezes eu tenho um problema que está um problema ambiental que está num município, mas que ele vai para o outro. Então, eu acho que esse é um ponto crucial. E aí, quando a gente pensa na questão ambiental, eu avalio que esse grupo gestor ele tem que trabalhar numa perspectiva da gestão integrada, né? Inclusive, essa é um dos aspectos do comitê de gestão da bacia hidrográfica do Meia Ponte, né? De trabalhar de maneira integrada, etc. Eu não vejo outra alternativa, porque os problemas ambientais que você tem num determinado município, ele vai para o outro. Por exemplo, o Meia Ponte, ele passa por Inhumas, Goianira, Goiânia, Senador Canedo e Aparecida, né? Então, é um problema para todo mundo. Inhumas joga um problema pequeno. Goiânia... aí joga um problema maior. Goiânia... assim, enfia o pé na jaca mesmo, né? Hoje está aí o Meia Ponte com esse problema seríssimo. Os outros cursos hídricos que passam ou nascem em Goiânia também não estão menores, né? Não estão menores. Nós estamos vivendo uma crise hídrica anunciada aqui mesmo, na bancada do Conexão Ambiental, aqui na Rádio Brasil Central e RBC FM. Nós conversamos isso várias vezes com técnicos da CECIMA, Saneago, professores do IFG e, por exemplo, parte do governo, eu sempre perguntei, nós temos um problema? Aí, fala, olha, aqui em Goiânia é diferente. Eu falei, mas espera aí, se é diferente, por que está faltando água agora então? Nós estamos faltando água, tem um problema seríssimo, né? Eu vejo essa questão de maneira muito tranquila, é muito claro isso para mim. Seguinte, eu acho que o primeiro ponto a questão dos recursos hídricos, eu acho que nós temos um problema que é de gestão de recursos hídricos, que passa pela gestão das bacias hidrográficas. Ou talvez não seja um problema de gestão, seja um problema decorrente da má gestão. Igual, por exemplo, São Paulo tem 2 grandes rios que cortam a cidade, né? Mas são 2 rios que são verdadeiros esgotos. No caso de São Paulo, além de ser verdadeiros esgotos, você tem, e são rios caudalosos, que tem uma grande disponibilidade de água, e tem outros tributários, outros cursos d'águas menores, que desaguam nesses rios e que também tem um grande potencial de oferta de água, né? Mas aí você tem o problema da contaminação, que é uma água inadequada. E no caso de São Paulo, em especial, a gente tem um elevado consumo decorrente do processo de industrialização, né? Hoje, 72% da água que é consumida hoje no Brasil, da água, é consumida para irrigação, né? E a indústria também é uma grande responsável pelo consumo, só que a indústria ela tem um problema. Ela é responsável por 2 coisas. Ela é uma grande consumidora de água e uma grande poluidora, né? Exatamente. Ela não faz o correto, ela deveria cuidar e ela não cuida. Professor Benjamin, só lhe interrompendo, eu estou fazendo uma avaliação errada assim, parece que quando se instala um problema hídrico, logo se levanta uma bandeira aí de que o consumidor doméstico tem que economizar. Você não pode escovar o dente com a torneira ligado, o banho tem que ser de 5 minutos ou menos que isso, sei lá, não sei se alguém banha em menos de 5 minutos. Mas a gente sabe que grandes consumidores
é justamente a agricultura e a indústria. Precisamos da agricultura e indústria. Agora não dá para ligar um pivô 11 horas, meio-dia e jogar água aí com sol a pino. Com certeza. Né? Falei isso aqui, não foi uma, nem duas, nem 10 vezes. Esse é um problema, é um problema muito sério. Então, assim, dentro do que você colocou, vamos pensar em Senador Canedo. Senador Canedo hoje passa por uma crise hídrica de maneira significativa. Foi notícia nacional recente, o ano de 2015, o ano de 2016, foi notícia nacional, a falta de água. E o Senador Canedo está encravado no meio de uma bacia hidrográfica com uma grande quantidade de cursos d'água, né? A gente tem, Senador Canedo tem um reservatório ali da Engopa, etc. Então, o que justifica a falta de água? Pois é, o que justifica? Aí o pessoal imputa a falta de água ao consumo exagerado dos produtores de hortaliças de Goianápolis, etc. Eu não vejo que é por aí. Eu acredito que o problema de Senador Canedo, em especial, seja de gestão de recursos hídricos. Ou seja, ter reservatórios em locais adequados e o bombeamento da água para os locais onde precisa dessa água. Não depender apenas da água que está no subsolo, né? Dos poços. Que também vão diminuindo. Não, tem diminuído. Na má gestão, né? Do cerrado, das nossas florestas, das nossas matas, das matas ciliares, isso também prejudica a água subterrânea. Quando a gente começa a falar do problema de recursos hídricos, né, o Brasil ele detém 20% da água doce mundial. Né? É muita água. É muita água. E quais são os principais problemas? É um modo como um primeiro problema, se a gente for pensar no Brasil de modo geral, é a distribuição dessa água no território. Por exemplo, Goiás enfrenta uma crise como essa e tem uma quantidade muito significativa de cursos d'água que são perenes e que estão aí e a gente tem problema. E aí a gente tem outros locais, como o Nordeste brasileiro, que tem problemas de outras ordens, né? Que é de estar num clima semiárido, etc., e ter uma baixa precipitação. A gente tem um outro problema, que é a questão da degradação das proximidades desses cursos d'água. Né? Um outro problema é a infraestrutura para o abastecimento. A infraestrutura, ela deixa o sistema deficiente, porque se ela não for adequada, não adianta eu ter um reservatório do João Leite se eu não consigo levar essa água para os bairros que necessitam consumir essa água. E aí a gente depara com um problema que é cultural desde que Pedro Álvares Cabral até rimou, né? Chegou no litoral. Vou rimar então agora tudo aqui, que é planejamento. Que é o planejamento. É o calcanhar da gestão pública brasileira. Hoje, por mais que o reservatório de João Leite esteja com nível baixo, mas ele ainda tem um volume de água muito grande, considerável, né? Que até a chuva chegar, ele vai continuar tendo a condição de abastecer. Mas essa água, ela não está chegando nos bairros como deveria chegar. Aí tem motivos diversos. Várias justificativas. Várias justificativas. Nessa esteira, a gente pode colocar um outro problema, né? Quando a gente fala de água, a gente também fala de má gestão no saneamento ambiental, né? Então, parte do comprometimento desse recurso hídrico, ele se dá também pela má gestão no saneamento. Muitas vezes, você falou dos rios de São Paulo, e a gente pode falar dos cursos d'água que cortam as áreas urbanas de Goiás. Uma grande quantidade recebe um volume de dejetos, de esgotos, de maneira geral, muito grande, o que compromete a qualidade dessa água. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é uma questão muito séria. Outra questão é a questão da gestão de recursos hídricos nas cidades.
Ou seja, as cidades não estão preocupadas de forma adequada, impermeabilizam o solo, o que agrava ainda mais o nível do freático, né? E a gente tem também a questão da cobertura vegetal, que vem sendo retirada de maneira muito intensa e tem provocado um desequilíbrio, né, na distribuição da quantidade de chuvas, né? Nesse período agora de laninha, a gente teve um volume de água menor. Ele foi mais distribuído, mas ele foi em menor quantidade. Isso tem causado problema. Mas esse problema, onde está a origem dele? Onde está a origem? Na degradação, no desequilíbrio que tem provocado tudo isso. E aí eu volto lá na origem do tema do nosso bate-papo aqui. O problema, né, não é de conhecimento, é a forma como esse conhecimento está sendo gerido, está sendo gestado. Né? Não é conhecimento, nós temos. E eu bato de novo naquela tecla. Nós temos centros de pesquisas, instituições públicas que geram conhecimento. Mas, na hora de se aplicar isso, na hora de planejar, falávamos aqui do problema cultural da gestão pública brasileira, né? Que está nos municípios, está nos estados, está no governo federal. Né? Eu avalio que a questão do conhecimento, o conhecimento, a gente diz, né? O conhecimento tem que estar a serviço da vida. Mas muitas vezes ele está a serviço do lucro, né? Eu acho que esse é o problema, né? Porque quando se você colocar o conhecimento a serviço da vida, eu acho que a gente avança. Por exemplo, hoje, eu sei que a gente está com pouco tempo, né? Mas uma reflexão que nós precisamos fazer. Hoje a gente tem um problema. Mais de 60% da nossa energia é produzida a partir da água, né, das usinas hidroelétricas, né, e a gente joga a energia fora em quase 98% das cidades brasileiras. A gente joga fora essa energia decorrente dos aterros sanitários, que é o metano que vai para a atmosfera, que poderia gerar energia a partir da queima desse gás, que não polui tanto quanto o próprio gás indo para a atmosfera, né? Então, eu vejo que há um total descaso com problemas ambientais. Normalmente, os gestores, eles têm uma visão muito curta, né? Por exemplo... Dura 4 anos. Quando dura 4 anos, Quando dura, né? 4 anos. Seria bom se durasse 4 anos. Por exemplo, Goiânia passa por um problema muito sério da questão do transporte público, né? Aí opta pela pior modalidade, que são os veículos automotores. Exato. Ao invés de investir num sistema de metrô e de trem que poluiria menos. Olha, Benjamin, a primeira vez, eu já morei em 2 outras oportunidades aqui em Goiânia, mas a primeira foi em 1984, né? Eu já era um jovem, um pré-adolescente curioso, né, com a ciência, com a informação, assim, eu sempre gostei, com o próprio meio ambiente, né, sempre... E na época que eu cheguei aqui em 84, eu ouvi falar do tal do trem urbano, né, do veículo leve sob trilho. Foi em 84 a primeira vez que eu ouvi falar isso aqui em Goiânia. Eu não sei se anteriormente já falavam disso. Ou seja, o óbvio se fala há tanto tempo, mas nunca se viabilizou, né? Problema de gestão, problema que nós vamos ouvir muito no ano que vem, nas portas das eleições. Vamos ver toda o conjunto, né, dos nossos políticos falar que Goiânia não tem isso, não tem aquilo, mas que se votar nele vai ter. Né? Falando de modo bem simples, quase tosco, né? E que se está em nossas mãos, né, escolher isso, vamos pensar de forma mais concreta, né? Ainda mais em virtude do que nós passamos hoje em nível nacional, né? Em que o debate político, o debate sobre a corrupção, o debate sobre a necessidade de termos gestores mais comprometidos, nunca foi assim
tão intenso como está sendo agora. Vamos ver se a gente melhora isso. Daqui para frente. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter, né? Eu acho que a gente precisa primar por gestores que se preocupem com a sociedade, com o povo e com o meio ambiente. Muito bem, o papo está muito bom, mas infelizmente chegamos ao final de mais um Conexão Ambiental. Quero agradecer aqui imensamente a presença do professor Benjamin. Antes disso, deixa eu só fortalecer aqui, dar um reforço aqui nos convites dos eventos que acontecem este final de semana. Lá na Vila Cultural Cora Coralina acontece amanhã, a partir das 15 horas da tarde, o Mercado das Coisas, uma feira totalmente diferente do que você já viu. A partir das 15 horas, o Mercado das Coisas vai funcionar lá na Vila Cultural Cora Coralina, ali na Rua 3, atrás do Teatro Goiânia. Tem muita coisa boa lá, roupas, acessórios, alimentação, arte, livro, enfim, coisa muito gostosa. Compareçam. Também no domingo acontece a Go Vegan, lá na Vila Cultural Cora Coralina também, como nós falamos aqui, atrás do Teatro Goiânia, uma feira muito interessante, né, que tem o objetivo de divulgar o veganismo. Vai lá para conhecer, além de comida, tem artesanato, tem muita coisa boa. Quer conferir mais detalhes? www.goveganfeira.com.br. E também no domingo, às 5 horas da tarde, lá no Espaço Vila Verde, na Avenida T5, número 1601, no setor Serrinha, acontece o CSA, a comunidade que sustenta a agricultura. Quer saber mais? Informações com o Pablo Regino no 984-422883. Professor Benjamin, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Conexão Ambiental. O Emerson, eu agradeço a RBC, agradeço você e parabenizo pelo programa, tanto no rádio quanto na TV. Acho que os programas na área ambiental são importantes, as pessoas não dão o devido valor à preocupação com as questões ambientais, né? Eu acho que a gente precisa ter a consciência de que um pequeno pedacinho de plástico jogado no meio da rua pode causar um problema inimaginável, gigantesco, né? Gigantesco, que você joga o colega joga outro, o outro joga outro, e quando a gente vê, esse pedacinho de plástico vai entupir uma galeria pluvial, vai provocar um alagamento, ou vai ser depositado no leito de um rio, provocando o assoreamento, etc. Então, eu acho que o mais importante é a gente preocupar, estar atento com a questão ambiental, porque se a gente não tiver, a gente pode comprometer a nossa geração e a vida para as gerações futuras, tanto dos seres humanos quanto dos demais seres vivos. Hoje, como eu falei, a gente tem uma grande quantidade de espécies da fauna e da flora que estão em processo de extinção. Muito obrigado, bom dia. O Campus Senador Canedo do IFG agradece a oportunidade. Muito bem. O programa de hoje teve produção de Minéa Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacobi, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, e a apresentação foi minha, Emerson Kran. Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.